o tal do R rápido. O R rápido é uma licença poética para você tentar aquilo que você nunca tentou antes. Fazendo do mesmo jeito não vai mudar o resultado. E o R rápido me lembra muito a frase do Chico Xavier, que diz assim: se queres atingir um resultado que nunca houver atingido, faça o que nunca foi feito. Fazendo do mesmo jeito não vai mudar. Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, do empreendedorismo capixaba, e hoje o gestor convidado é Maeli Júnior. Ele que é administrador, especialista em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral e pelo MIT, habilitado pelo INSEAD Business School em gestão avançada e mestrando em gestão de inovação pelo Instituto de Ciência e Tecnologia Cimatec. Atualmente vice-presidente da MedSenior. A MedSenior, que foi fundada em 2010, tem hoje atuação em 7 estados e 85 mil vidas sob a sua gestão. Maeli, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco mais da história da MedSenior e da própria família para todos. Obrigado pela oportunidade. Fala um pouquinho sobre o core business da MedSenior para a gente, por favor. A MedSenior é uma operadora de saúde voltada especificamente para os idosos. Ela tende a trabalhar com aquilo que o mercado, em vias de regra, não trabalha. Então, o idoso, por si só, ele tem uma exclusão natural de algumas operadoras que começam a entender que é um negócio ruim. E tem um outro detalhe, que é a única operadora, penso eu, que trabalha exclusivamente com esse foco de idosos na pessoa física. Então, por exemplo, nós não temos coletivo por adesão, plano empresa, nenhum outro tipo de produto que você consiga escalar numa quantidade muito grande. Então, por exemplo, num plano empresa, uma empresa tem 15 mil colaboradores, você sai de uma operadora para ir para outra, você carrega consigo uma carteira de 15 mil. Né? No nosso caso, não, é um a um, cada um tem uma... da mesma forma que a gente tem dificuldade para ingressar com um cliente, né, para dentro, para você vender para um cliente, essa saída também não é de uma forma coletiva como em outras entidades ou outras modalidades, como um plano empresa ou coletivo por adesão. Então tem uma característica muito incomum para o mercado. Entendi. E é justamente um dos pontos assim, que me chama a atenção, que tecnicamente você foi para uma área, como você mesmo colocou, que via de regra os planos de saúde vão tentar fugir, né? Assim, porque você vai ter mais sinistros, você vai ter mais custos operacionais para gerir essa faixa etária que você tá focando. Como que você olhou para isso como uma oportunidade e a partir disso tornou a MedSenior lucrativa olhando para esse segmento? É uma pergunta muito interessante, porque tudo começou quando em 2012 meu pai chega, reúne a família e fala: olha, temos a oportunidade de ingressar como sócios numa operadora de saúde. Fui o primeiro a dizer, falei: pai, a gente já foi no passado acionista de uma outra operação de saúde e o senhor falava que o negócio era ruim para todo mundo, ruim para quem paga, ruim para quem recebe, ruim para o governo, ruim para todo mundo. E por que um negócio que é tão ruim, a gente vai voltar para essa cadeia produtiva? E aí ele disse: vamos ouvir? Eu falei: vamos ouvir. Ouvir não custa. E lá chegando, eu tive a percepção claramente que o modelo era completamente fora da caixa. Medicina preventiva, tinha uma série de questões que mudou completamente o meu posicionamento em relação a ponto de, quando nós retornamos para a empresa para falar: e aí? Eu disse: olha, esquece o que eu disse, porque eu vejo uma oportunidade muito grande, porque pensar fora da caixa. É algo que não tem no mercado. E eu gostei da proposta, gostei do propósito da companhia e acho que a gente tem que investir, vale a pena investir. Fizemos, obviamente, os acordos e tal e entramos como acionistas. Mas o que chamou a atenção desde o início foi esse modelo diferente que existe na MedSenior para o mercado. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia, os nossos colaboradores, o plano de saúde deles
é CNU, Central Nacional Unimed, no Brasil. Uhum. Ou seja, eu não consigo prover saúde para 68% da nossa força de trabalho, que são mulheres em idade fértil. Eu não tenho pediatria, eu não tenho obstetrícia. Então, a gente foca a empresa de tal forma que hoje o nosso principal fornecedor de saúde para os colaboradores, o plano empresa nosso, é a Unimed, Unimed Nacional. Então, a gente tem essa relação muito dissociada e muito focada. Como é que é para vocês, nesse momento em que, de fato, vocês tiveram essa identificação de que era um business diferente do que existia, né, fora do senso comum, mas que ao mesmo tempo, olhando um pouco da matriz etária, da possibilidade de crescer o negócio a partir, obviamente, do próprio crescimento dessa faixa populacional para os próximos anos do que a gente tem aqui no Brasil? A pirâmide etária, ela mudou completamente, né? Nós tínhamos uma quantidade muito grande de jovens na base. Uhum. Segundo o IBGE, até 2030, que é amanhã, nós temos uma pirâmide praticamente invertida. Ou seja, seremos mais idosos em 2030 do que de 0 a 15 anos, segundo o IBGE. Então, é uma característica do business. Então, assim, a gente começou a entender que o envelhecimento é algo inerente do planeta. Uhum. As pessoas, as famílias começaram a ter um número de filhos menores. Se você pegar, por exemplo, os nossos avós, os pais, nós, hoje, a tendência é muito difícil você ter um casal que tem 3 filhos. Né? É 1 estourando 2, é a média. Então isso faz com que a pirâmide etária comece a trabalhar de uma forma diferente. E aí é uma grande oportunidade que nós temos no business. Qual outro tipo de indicador vocês acabaram analisando além dessa matriz etária para poder avaliar, por exemplo, o crescimento a nível nacional, né? Porque eu entendo que, de certa forma, talvez vocês vão considerar ali o PIB per capita ou a qualidade de vida para vocês avaliarem, obviamente, se o número de sinistros nessa faixa etária, se você tem mais qualidade de vida, possivelmente o número de sinistros que você vai ter de idosos pode ser um pouco menor. Como é que vocês consideraram outros indicadores além da própria idade da população nesses locais? É uma pergunta interessante. Por exemplo, a MedSenior, ela atua hoje em 7 estados da federação. Então nós estamos na região do Sudeste todo. Começamos pelo Espírito Santo, fomos para Minas, de Minas, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, entramos no Rio de Janeiro e agora entramos em São Paulo. Então, se nós observarmos o mercado que nós estamos atuando, se a gente olhar, por exemplo, fazendo uma analogia ao War, né, nós pegamos Pareto 20, 70-30, 74% de quem tem plano de saúde no Brasil estão concentrados nessas regiões. Uhum. Então, assim, se nós entrarmos em Santa Catarina, que é o único estado que falta no sul, nós teremos fechado o sul, sudeste e o centro-oeste na principal praça, que é o Distrito Federal, que tem muito aposentado. Então, assim, para nós entrarmos nesses mercados, nós fizemos um estudo de mercado para entender público e renda. Então nós temos um público grande, com uma renda grande, e aí nós entramos nesses mercados. Se você me perguntar assim, tá, existe algum plano para entrar onde você tem público de baixa renda? Sim, praticamente o Nordeste, o Norte, mas isso está em desenvolvimento de um produto para que possamos atender a essa necessidade de público de baixa renda. E que, eventualmente, esse produto pode, inclusive, entrar nessas outras regiões, canibalizando a própria empresa. Uhum. Então, assim, a gente tem hoje um modelo de gestão de tecnologia e tal, que é um time que nós temos dentro da empresa, em cima do Medicine Innovations Lab, no MIL Senior, que é o seguinte, é uma turma que pensa em quebrar esse status quo, que pensa em quebrar esse modelo. Uhum. Cara, como é que a gente pode fazer um negócio diferente? E a intenção desse pequeno grupo de pessoas é criar um novo modelo que possa canibalizar. Porque, veja, se tem alguém pensando em entrar nesse mercado, e em outras palavras, em mudar isso, que esse alguém sejamos nós.
Sem dúvida. Eu não vou esperar alguém fazer isso por nós. Se vai ter alguém que vai matar... Não, é nós. A gente vai matar. Nós vamos matar nós mesmos. Você entendeu? Então a intenção é desenvolver esse novo modelo que possa eventualmente fazer muito sentido e está muito adiantado. Meli, você tocou no aspecto dos 7 estados que vocês atuaram e me chamou a atenção numa das falas que eu estava estudando sobre a medicina, quando você disse que vocês escolheram por entrar somente em regiões metropolitanas. Sim. Né? Então, queria entender um pouco mais essa estratégia e saber, assim, porque São Paulo é quase que um outro universo, e você vai ter cidades que são inclusive maiores no interior do estado, que são inclusive maiores do que Vitória, por exemplo, né? Então, qual que é a fundamentação por trás dessa estratégia e olhando para esses mercados maiores, se ela vai permanecer no longo prazo? Lembra que eu falei agora há pouco de foco em relação à prestação do serviço de saúde para nós mesmos? Uhum. Então, o fato de estarmos em regiões metropolitanas nos dá uma condição de ter uma atenção maior. Então veja, como é que você vai entrar no estado de São Paulo? Como é que você vai entrar no estado do Rio de Janeiro? Como é que você vai entrar em regiões muito grandes? Uhum. Então, quando nós concentramos a área de atuação, a gente passa a ter um serviço com um nível de excelência que nós admitimos. Se você me perguntar, nunca vão ser estado todo, né, entrar em outras regiões, eu não posso te afirmar nunca, nunca é uma palavra muito forte, mas para poder ter essa atitude, nós temos que ter o controle de uma excelência de atendimento. E como a gente acredita que esse crescimento é orgânico, quanto maior, por exemplo, você pegar só a grande São Paulo, é uma coisa absurda, é um mundo, né? Sem dúvida. Então, assim, é foco em regiões que eventualmente a gente pode ter essa questão da excelência do atendimento, da qualidade do serviço. Mais do que apenas o controle da excelência do atendimento, eu entendo que quando vocês partem um pouco para a estratégia de verticalização, vocês passam a ter também controle sobre os custos. Sim. Como que vocês mensuram, por exemplo, a alocação de recursos, de CAPEX, né, de capital intensivo para poder montar essas estruturas hospitalares, etc., em detrimento de uma expansão baseada mais num aspecto horizontal? Como é que vocês ponderam quando que vocês verticalizam um determinado tipo de serviço, injetando capital para essas estruturas, em detrimento de crescer com o plano e beneficiários, só que não necessariamente com esse investimento intensivo no modelo mais horizontal com parceiros locais? Excelente pergunta. Porque, veja, volto, a gente trabalha muito a questão de Pareto. Então, assim, quando a gente começa a compreender que os custos estão aumentando numa proporção desequilibrada, a gente começa a entrar e fazer uma gestão desses custos e entender. Então, por exemplo, para nós é muito claro a verticalização não hospitalar. O único hospital que nós temos é no Espírito Santo, por uma questão muito simples. Primeiro, por ser o estado de origem. Segundo, que esse hospital ele também é usado para pesquisa clínica. Então, boa parte do que nós estamos desenvolvendo de tecnologia, a gente precisa ter um laboratório, um campo de teste. E nada melhor do que o nosso hospital para validar alguns testes que nós realizamos. E agora, por exemplo, nós estamos desenvolvendo uma parceria com o Wearable, né, um vestível móvel que possa ajudar a questão da medicina preventiva. Tem o Prime Diabetes, que é um programa que nós desenvolvemos junto com a Roche, que desencadeou um crescimento muito grande, tudo isso com pesquisa clínica. Okay? Então, quando nós vamos para outros mercados, nós temos hospitais credenciados em todos esses mercados. Né? Então, nós fazemos parcerias. Agora, o que nós verticalizamos? Pareto. Nós temos oftalmologia, oncologia, que são inerentes à idade e que têm um fluxo muito grande. E, eventualmente, pronto-socorro. Por quê? Porque o idoso, a cultura no Brasil eu tô com um problema, eu vou para um pronto-socorro. Eu tô precisando, tô passando mal, eu vou para um pronto-socorro. O pronto-socorro é algo de mais hostil que existe para a saúde de um idoso. Dado
ao número de bactérias, risco, né? a infecção hospitalar. Então, o idoso por si só, ele tem uma saúde um pouco mais fragilizada. Se ele vai a um ambiente hostil como esse, ele tende a piorar. Então, nós temos um controle de entrar em alguns mercados com pronto-socorro, como foi o caso de Brasília. Estamos agora estudando o Rio de Janeiro e eventualmente outras praças, para conseguir ter uma saúde mais, digamos assim, qualificada. Implantamos um pronto-socorro virtual. A necessidade de ter uma consulta é uma necessidade. E aí esse pronto-socorro virtual, ele faz a triagem. Olha, de fato, procura o pronto-socorro e tal. E aí quando chega no hospital, já tem todo um atendimento, digamos assim, entendido para aquela comorbidade, por que ele está indo para lá. Esse é bem interessante, essa eu não conhecia. Então você faz um pré-atendimento Sim, de uma forma triagem virtual? uma triagem. Porque Entendi. dependendo, a gente consegue matar aquele problema ali na raiz. Entendi. Sem necessidade, Sem necessidade de do cara se deslocar lá. expor o beneficiário a um risco de uma contaminação, de um vírus, alguma coisa do gênero. Né? Fantástico. Nós estamos agora, por exemplo, num período onde a questão de gripe e tal, né, a virose é muito forte. Uhum. Então, assim, evitar que ele vá a um pronto-socorro, ou seja, que ele só vá ao pronto-socorro quando de fato precise. O médico faz a triagem e fala, olha, dá um pulo lá. Agora, não, isso aqui você vai, tal, agendei faz uma consulta, passa alguma coisa, já entra no sistema e agenda para ele uma consulta mais à frente, enfim, começa a monitorar de outra forma, sem a exposição ao risco. Meli, a gente está... Eu quero conversar ainda sobre a Milcênio, nós vamos voltar, né, nesse aspecto, mas a gente está indo tanto na pegada de estratégia, né, da questão da verticalização, da questão das regiões metropolitanas, que também chamou a atenção a estratégia de conquistar 1 milhão, né, de vidas. Sobre a gestão da Medicênio. E hoje você, até 2030, né, então em 8 anos, em 7 Sim. anos, basicamente multiplicar por 10 Sim. A base de 85 mil que vocês têm hoje. Como? É um grande desafio. Essa ideia de 1 milhão de vidas em 2030 tem uma particularidade, e aí eu queria fazer só um comentário. Nós estávamos conversando lá na empresa e Gustavo Caetano, que é um expoente, né, da área de tecnologia e tal, estava com a gente lá e aí ele falou o seguinte, falou, cara, vocês precisam ter alguma coisa assim grande. Não Sim, dá para grande. ficar e tal. Você tem que ter um macro objetivo. E aí, por que não pensar em uma coisa grande, tipo 1 milhão de vidas e tal, num prazo? E aí foi aí que nasceu a ideia, né? E aí quando ele esteve conosco, tinha 10 anos, ou seja, em 10 anos nós chegarmos a 1 milhão de vidas. No final desse ano a gente chega a 100 mil vidas. Então assim, temos um décimo. Parte tá... um décimo ali resolvido, né? Então assim, é uma empresa que cresce numa velocidade muito grande. Esse 1 milhão de vidas, ele traz para nós uma ideia de como chegar lá, como você muito bem perguntou. Então, assim, a gente vai precisar de tecnologia com força. Uhum. Por quê? Para manter o core business da empresa, que é a medicina preventiva. Então, qual é a diferença que nós temos de outras operadoras, de outros negócios? A grande maioria está ancorada num modelo chamado hospitalocêntrico. Eu tenho hospital e trato no hospital. O nosso modelo, o hospital é atividade meio. A atividade fim é a prevenção. Uhum. Acabei de citar aqui agora o pronto-socorro virtual. Perfeito. Então, assim, eu tenho que cuidar da prevenção. Ele tem hospital? Tem hospital. Brasília, por exemplo, tem um Sírio-Libanês. Então, assim, nós temos uma rede maravilhosa de hospitais. Em São Paulo, entramos com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então nós temos um bom atendimento hospitalar. Só que isso é atividade meio, a atividade fim é a prevenção. Então o atingir 1 milhão de vidas é algo que está nos estimulando a encontrar alternativas de como chegar lá, porque não é de qualquer jeito. Não é para pá, batemos 1 milhão de vidas, mas o sinistro está em 180%. Não dá. Então, assim, é um crescimento que a gente entende, que a gente precisa fazer dentro de uma coerência. Uhum. Então, assim, a empresa está crescendo, a empresa esse ano chega a 100 mil vidas,
para o ano que vem a gente pensa em crescer algo em 30% a 50% da carteira, e aí a coisa é um crescimento exponencial, a gente vai crescendo. Tem alguns gargalos, porque você, para crescer, eventualmente você perde algum beneficiário, obviamente não por morte, mas por vários outros motivos. Então, assim, como reter a saída? Então são questões que quando você olha para o 1 milhão de vidas, para esse número, você tem outros elementos que não só a venda, para que você chegue a 1 milhão de vidas. Sem dúvida. Essa questão do sonho grande, né? A gente, esse 1 milhão de vidas, a gente tratou isso com o George também, que quer faturar 1 bilhão pela empresa. É o mesmo crescimento de 10 vezes. 10 vezes, também me chamou a atenção quando eu estava. Perspectiva. Então, acho que eu vou colocar esse desafio para o EVEG também, de crescer 10 vezes. E o próprio Leandro também, né, citou o exemplo lá da tá indo pra Mercedes. O dele é até maior, ele tá indo para a terceira unidade, mas já está projetando até 2030 300 unidades. 300 unidades, verdade. Então é um crescimento até um pouco maior, mas acho que tem mercado. Né? Não é nenhuma pergunta não, mas como que isso é fundamental para a gestão e para inspirar as pessoas que fazem parte do time, né? Assim. O Gustavo Caetano trouxe para a gente digamos assim, um conceito interessante. A gente precisa crescer, apresentar soluções, né, de tecnologia ou soluções de um modo geral para a companhia que sejam 10 vezes mais rápida, gerar 10 vezes mais valor e ser 10 vezes mais barata. Então, assim, tudo isso corrobora com esse crescimento de 10 vezes, esse múltiplo, né? E 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000, que é o nome do nosso laboratório de inovação. Então, assim, então, assim, existe uma preocupação muito grande no como crescer, né? Eu lembro muito bem, quando a gente tinha um faturamento de 100 milhões ano, eu falava, cara, imagina quando a gente tiver isso. Hoje a gente está praticamente batendo 90 milhões mês. Então, ou seja, a gente já está chegando na casa de 1 bi de faturamento. E aí você fala, tá, mas e o próximo? A gente tem uma necessidade de crescimento da companhia de forma estruturada na linha do tempo, para que de fato isso possa se sustentar. Não é aquele crescimento de forma louca e alavancada, e aí eventualmente ali na frente vai, cara, e aí? E aí vira um castelo de areia. Cai tudo, ruim tudo. Como é que foi esse processo para vocês? Porque eu entendo que para vocês terem exatamente esse múltiplo de 1000 aí, né, sendo 10 vezes mais rápida, melhor, enfim, mais barata eventualmente, que é até um conceito abordado muito bem pelo Salim Ismail, que é o fundador da Singularity University, tem o livro Organizações Exponenciais, que ele fala exatamente sobre isso. Mas como é que foi esse processo, entendendo que numa expansão de forma estruturada, mais do que apenas ter as pessoas certas, nos lugares certos, enfim, é extremamente importante. Você precisa ter ali também processos adequados, operação rodando muito bem, mas eu entendo que num determinado momento, para você rodar a estratégia, você precisa ter acesso a capital, precisa ter acesso a fundos de investimento. Então eu entendo como sendo, talvez ali um tripé muito importante para esse crescimento estruturado, como você bem citou. Como é que foi esse processo de compreensão de que vocês precisariam se aproximar de fundos estruturados, ou se isso foi numa via oposta, ou seja, vocês estavam executando o trabalho de vocês no dia a dia e receberam esse contato de fundos. E a partir desse contato, como é que foi o processo aí de profissionalização, de compreensão de um nível de governança para receber esse recurso e ele fosse alocado da melhor forma possível também, para que vocês pudessem e estejam no caminho para atingir aí esses múltiplos de crescimento que vocês têm projetado? Excepcional pergunta. Pelo seguinte motivo, quando nós começamos esse processo lá atrás, nós conhecemos uma pessoa, um advisor chamado Peno, da Ártica. E ele vinha falando com a gente e tal, e a mentalidade que nós tínhamos é o seguinte: a gente não precisa de sócio. Por quê? Por uma questão onde há uma geração de caixa suficiente que não há necessidade de um sócio capitalista. Perfeito. Ao mesmo tempo, a gente tinha compreensão assim, cara, como atingir 1 milhão de vidas? Como é que a gente tem que trazer alguém que passe alguma coisa? Porque tem um ditado chinês que diz que a vida é muito curta para cometer todos os erros, então aprenda com os erros dos outros. Se a gente traz alguém que já errou, que conhece o caminho, vai facilitar muito. Então nós começamos em 2020, em plena pandemia, um processo de aprofundamento de quem poderia ser
esse sócio estratégico para trazer maturidade para a companhia. Dentro desse processo, de 12 a 15 fundos passaram por nós. Muitos fundos passaram por nós. E aí nós tínhamos a preferência em 3 fundos, fizemos uma diligência, né? E aí foi um processo de maturidade sensacional, porque nós tivemos... Uma diligência própria? Vocês contrataram uma... Na realidade, os fundos contrataram as diligências e nós tínhamos do outro lado um escritório digamos assim, de advocacia que nos assessorava e tivemos uma orientação maravilhosa do Peno para trazer para esse negócio me fugiu o nome aqui, é a americana, onde o Moro trabalhou, como é que é o nome? Álvares e Marçal. Trouxemos a Álvares e Marçal para esse negócio. Por que nós trouxemos? Num processo de diligência, é uma coisa muito interessante, porque de um lado, o cara quer comprar mais barato. Sem dúvida. Do outro lado, nós queremos vender mais caro. Então há um alinhamento de expectativas. Então, o processo é natural. O cara vai encontrar um monte, ou tentar encontrar um monte de questões para poder dar um pênalti no preço e falar, cara, não vale isso, vale aquilo. Beleza. Nós entramos nesse processo do lado, e aí eu só vou falar da Temasek, que foi o sócio que nós escolhemos. A Temasek, que é um dos fundos do governo de Singapura, tem o GIC, tem a Temasek, eles contrataram a Kroll, e aí papai veio perguntar para mim, o que é Kroll? Eu falei, pai, vou falar uma coisa para você, a Kroll é o serviço de inteligência, tipo a CIA, privado. Só pra você ter uma noção, se esses caras disser que eu tenho um filho fora do casamento, eu acredito. Porque os caras vão virar nós ao avesso. Eles vão trazer informação que nós nem lembra do que estava acontecendo. Eles vão puxar tudo. E aí veio a PwC, a Price. A Price, quando nós fechamos o acordo e tal, e a Price veio trazer pra gente como foi a diligência pela ótica da Price, eles disseram o seguinte, nós fizemos um trabalho hercúleo para corrigir o EBITDA de vocês em 0,3%. Tamanha precisão dos números. Por quê? Voltando um pouco, quando nós começamos a assumir em 15, de 15 a 19, foi o ciclo da informação. E esse ciclo da informação da companhia em 5 anos, nós investimos pesado na melhoria dos números, na certeza dos números. E aí, quando nós finalizamos esse processo e escolhemos a Temasek, a companhia não tem necessidade de capital, porque ele é altamente gerador de caixa. Então, todo o resultado que faz, a gente investe, a gente entra numa praça e tal. É um ciclo que ele se retroalimenta. Então, dá resultado, entra numa praça, dá resultado, faz uma verticaliza alguma coisa, e aí você vai se retroalimentando. Então, ou seja, não tinha necessidade de um sócio capitalista, mas nós precisávamos ter maturidade. E aí veio a Temasek, que trouxe uma série de questões, como, por exemplo, um comitê de pessoas, um comitê de tecnologia e um comitê financeiro. Então, isso trouxe uma maturidade. Gente, eu estou falando de coisa de 8 meses. Nós estamos entrando agora no 9º mês. Eu costumo dizer, em 9 meses não teríamos crescido o que cresceríamos em 9 anos. Tamanha maturidade, a velocidade que a gente está tendo de entender várias questões, né? Eles trouxeram muito isso. Nós temos num time de pessoas um conselheiro nosso externo, que é o Joaquim, que é o CEO da Tecnos. Nós temos em tecnologia o Ricardo Pellegrini, que foi CEO da IBM na América Latina e na Itália. Então, assim, é uma turma de peso. A coisa está voando muito rápido e trazendo esse conhecimento chinês. A vida é muito curta para cometer todos os erros. Aprenda com os erros dos outros. Perfeito. Então você pega um Joaquim da vida e fala, cara, isso aqui eu fiz ali na Tecnos, cara, não deu certo, isso aqui e tal. Aí pega um Ricardo Pellegrini, que fala o seguinte, cara, olha, na IBM, a inteligência artificial, Watson, cara, isso aqui faz assim, faz assado, é outra coisa. Completamente diferente. E dentro desse processo, você citou as práticas positivas e que alavancaram, mas teve algum
algum choque cultural com a entrada do fundo de Singapura? Porque, obviamente, eles vão pedir uma governança muito estruturada, você vai ter que reportar, como você já falou, na diligência, mas agora passa a ser uma diligência contínua, né? Então, como teve algum choque cultural, algum aspecto que foi desafiador de lidar? E é uma coisa impressionante, é muito importante quando você vai escolher alguém para entrar como sócio, entender o modelo mental dele. Uhum. O modelo mental da Temasek é muito próximo da nossa família. Então não é um crescimento a qualquer custo, que isso ajuda bastante. Uhum. Então assim, eu preciso fazer EBITDA, não está fazendo EBITDA? Corta isso, corta aquilo. Não. Nós temos que encontrar uma forma de crescer. Cortar, ok. E a gente sabe que custo é igual unha, você sempre está cortando. Faz sentido. Uhum. Agora, não pode ser a qualquer custo só para poder garantir um resultado no final do ano. Tem custos que são estratégicos, né? São estratégicos. Então, assim, existe essa preocupação. E quando nós trouxemos eles, o choque de cultura não houve. O que houve foi um receio do tipo, os caras entraram, e aí? Como é que vai ser? Com o passar dos meses, as pessoas foram compreendendo e nós comunicando muito bem para dentro da empresa, e eles podendo perceber que não é nenhum monstro. Muito pelo contrário, é um baita de um parceiro. A gente tratava internamente o seguinte, a gente precisa daquele irmão mais velho, forte, para eventualmente quando você tá no rock, né, e o povo lá fora fala balada, e aí o cara começa a falar assim, vamos pegar esse pequenininho aqui. Aí fala, não pega o pequenininho não, olha o tamanho do irmão dele. É mais ou menos isso que nós procuramos. Então assim, nós somos pequenininho? Somos pequenininho. Mas não mexe com o pequenininho não, porque o irmão dele é grande. Então, tem essa questão da proteção e tem essa questão da experiência, da maturidade. Esses caras trouxeram pra gente uma coisa absurda. Tiveram aqui segunda-feira, mas assim, é de arrepiar. É de arrepiar a forma como eles lidam com a questão da empresa. Uhum. E tem uma sinergia maravilhosa com os conceitos e o propósito da família. Ô Meili, queria voltar agora um pouquinho na questão, na parte de inovação. Que você até falou, citou humildemente aí, que você tem um pequeno grupo que está cuidando dessa parte de inovação, mas se eu não me engano são quase 100 pessoas dentro da Mil, né? Como que foi essa ideia de você estabelecer ali uma unidade de inovação com 100 pessoas, obviamente um custo significativo, né? Que na ponta vai ter que gerar resultado e imagino que já esteja gerando diversos, mas como que veio essa ideia? Vamos agora focar em inovar para dentro desse segmento, para dentro do setor de saúde e estabelecer ali, não sei se uma área de inovação, pivotar uma área de inovação que eventualmente você já tinha e criar quase que uma nova empresa para trabalhar com isso, né? Como é que surgiu essa ideia? Primeiro, é uma nova empresa. Ótimo. Os mesmos sócios da MedSenior são sócios do Mil Senior, que é o Medicine Innovations Lab, um laboratório de inovação. Por quê? Porque a característica é muito diferente de uma operadora de saúde. Nós fazemos investimentos e fomento com fundo perdido, a dinheiro perdido, gigantesco. Então eu preciso ter característica de uma empresa de tecnologia, que é inversamente proporcional à nossa característica. Então, por exemplo, a ANS não vai permitir que eu mude um KNAI para poder atender, não vai. Então nós criamos essa empresa. Como que nós criamos essa empresa? E por que nós criamos essa empresa? Estava eu em CIAD no dia 19 de outubro de 2019, penúltimo dia de curso, e aí o pessoal de tecnologia fala que é o tal do pitch, né? E aí o Gustavo Caetano fazia parte da turma, e o Ricardo Pellegrini, o professor da turma. E eu marquei com eles, no campus, no refeitório, o tal do pitch. Falei, gente, olha só, nós temos uma empresa que gera muito valor, que tem uma capacidade de gerar caixa, a gente precisa crescer, e até então não sabia que era 1 milhão de vidas, a gente precisa ter um crescimento exponencial com segurança. Eu não consigo ver esse crescimento sem que tenha a tecnologia embarcada. Faz sentido? Cara, total sentido. Porque qual é o detalhe? Grande parte das empresas entram na tecnologia, e a gente está vendo isso agora no mercado financeiro. Quando você traz a valor presente, o negócio não para
não se sustenta. Aí o povo está tendo que cortar custo, demitir e tal, não sei o que, para alinhar as expectativas que nós temos. Nós já geramos resultados. Então, se nós entregarmos a tecnologia como a gente entrega os resultados e gera valor, cara, a empresa tá perfeita. E aí, em cima disso aí, conversando com o nosso advisor, com o Peno falou, olha, não pode ser para inglês ver, tem que ter. Eu falei, mas eu preciso. Eu não quero criar um negócio assim, porque a empresa... Não, tem que gerar, porque senão eu não vou crescer. E aí eu voltei em novembro de 2019, fui para o Conselho de Administração defender a tese. Fui lá, fiz uma apresentação e tal, parará. O Conselho comprou a minha tese e falou, olha, a partir de 2020, entramos em janeiro, contratamos uma consultoria, que era uma consultoria, e isso graças a Marcelo Tinte. Ele disse para mim assim, que é o CEO da Águia Branca, ele falou, cara, esse negócio é um trem complicado. Os cabras chegam para você e falam o seguinte, não deu certo por conta disso, disso e disso. E você não tem massa crítica para falar, não, tô sendo enganado ou não tô, né? Aí você fica naquilo, porra, rapaz, será que é estresse mesmo? Será que você fica numa insegurança muito grande? Aí ele disse, para entrar nesse negócio, tem que ter metodologia. Você erra, mas erra menos. E erra sabendo que está errando. Eu fui para metodologia. Gostei da ideia. Fui atrás de uma empresa que foi a mesma empresa que implantou o Laboratório de Inovação da Claro. Trouxemos eles para cá. Começou janeiro de 2020. Janeiro, fevereiro, março. 19 de março de 2020, lockdown. Tocou, lascou. O idoso não saía de casa. Você precisava vender para ele. A venda era 100% analógica, manual. Se você botasse o contrato debaixo da porta, o vírus estava lá e ele não assinava, nem empanhava. Você não podia, você não tinha contato. Aí veio, vamos fazer o quê? Uma venda digital. Beleza. Como é que nós vamos fazer para ele assinar o contrato? Simples, DocuSign. Para idoso, né? Aí falou, tá, mas quem é o idoso que tem e-mail? Como é que você vai conseguir essa assinatura dele? Não, então vamos fazer o seguinte. Voltamos e foi o primeiro desenvolvimento nosso. Nós conseguimos desenvolver... Da Mil, no caso, né? Do Mil, do Laboratório de Inovação. Ele entregou um contrato que ele é enviado pelo DocuSign, mas através de uma ferramenta obsoleta deles, que é o SMS, o famoso torpedo. Porque o idoso ele conhece 3 tecnologias. Torpedo, Facebook e WhatsApp. Então, quando você vai desenvolver tecnologia para o idoso, é elevado à 10ª potência. Não dá para você pensar num trem que não tem essas 3. Aí nós mandamos o contrato por SMS. Ele, quando clica, georreferencia a localização dele, reconhece por autenticidade o número e está assinado. Um clique. Aí aí a introdução à tecnologia de uma forma que passa segurança para ele. E o idoso começa a ser adepto dessa tecnologia. Então, de certa forma, você deu sorte, entre aspas, né? Quem trabalha duro sempre tem mais sorte, né? Mas de ter ali estruturado a sua área de inovação, sua empresa de inovação e colocar ela para tracionar logo quando iniciou o lockdown, né? Senão você... na realidade, assim, a conjunção de 2 fatores, a sorte. A definição de sorte é oportunidade e competência. Se você tem uma oportunidade, se você tem a competência para ver aquela oportunidade, a coisa acontece. Eu acho que o fator ali foi timing. Se a gente tivesse levado aí mais 3 meses, 4 meses, talvez inviabilizaria, porque veio lockdown, ninguém anda, ninguém viaja, ninguém sai, é remoto e tal. E seria um processo que esses primeiros 3 meses foi de suma importância para a consultoria entender o business e para a gente ter confiança nela e conseguir desenvolver a melhor estrutura. E aí até hoje, você citou o controle de glicose, por exemplo, que é outra inovação que o Mil produziu, né? Como que tá, assim, já o payback do investimento ou da empresa, né? Já tá lucrativo, já tá gerando retornos positivos? Como que tá a operação aí do Mil? Tem um detalhe nesse seu ponto que é muito importante. Existem questões que são fáceis de você criar métrica. Outras um pouco mais complicadas, mas que a gente tem também. O Mil ele já se paga, ok? Qual é a questão? O Mil trabalha com 3 horizontes de desenvolvimento. H1, H2 e H3. Horizonte 1 é preciso de um aplicativo ali agora, tal, não sei o que, parará.
Você faz. Horizonte 2 é, eventualmente, o desenvolvimento de algumas ferramentas que você já tem e tal, mas assim, pode esperar um pouco mais. Horizonte 1 é agora. Cara, é dor. A gente precisa desenvolver e tal. Horizonte 2 é melhoria daquilo que você já tem. Horizonte 3 é, por exemplo, a parceria que nós temos com o MCTI, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com o CPQD, no desenvolvimento de uma rede blockchain para criar o tão sonhado prontuário único no Brasil. Aonde, eventualmente, onde você estiver, os seus dados estão ali numa rede blockchain. Isso está em desenvolvimento. Isso é H3. Então, assim, a gente tem muito claro quais são os nossos horizontes de desenvolvimento e o que a gente precisa fazer sem perder as necessidades de H1, H2 e H3. Então, assim, tem muita coisa entregue, processos. Cara, tem um tal do chatbot. Rapaz, você tá doido. Esse trem é bom demais. Porque pro idoso a interatividade dele é com a tecnologia de uma forma muito simples. Você manda pelo WhatsApp. Ele adora o WhatsApp. Pergunta, responde, rapidinho você faz uma triagem, você vai para lá, vem para cá e tal. Você pode eventualmente encontrar soluções para apoiar a decisão do comercial, para apoiar a decisão médica, para apoiar uma decisão financeira. Então, a tecnologia vem e volta. Para a gente poder desenvolver tecnologia para idoso, você precisa ter essa preocupação. São 3. Facebook, WhatsApp e Torpedo. É ali que ele domina. Esse é o ponto. Quando a gente olha para a tecnologia, e aí é muito interessante que isso está na sua fala, via de regra, algumas empresas olham tecnologia como sendo algo que vai, por si só, disruptar o próprio negócio, mas eu entendo que tecnologia, via de regra, ela acaba sendo ali uma parte da cultura, ela precisa estar internalizada na cultura. Quando você tem essa separação de duas empresas, uma pensando num laboratório em separado e uma empresa que está rodando ali a sua operação ali de assistência, enfim, com os seus beneficiários, como é que você faz para que essa cultura que está rodando muito bem no laboratório possa ser também internalizada nessa outra estrutura que fica um pouco apartada no dia a dia do negócio? Muito boa pergunta, porque é o seguinte, a cultura é algo que pode dificultar esse processo de inovação. Que lá na empresa vai os meninos do computador. Porque os meninos do computador eles é meio futurista. Eles andam pensando nos trem que não dá certo e não sei o quê. Então, você quebra essa cultura de achar que o trem não vai dar certo quando você começa a cacarejar para valer. Então, assim, tem uma entrega? Tem. Vai lá e colhe do gestor a opinião dele em relação a essa entrega. O que isso gerou? 10 vezes mais rápido? 10 vezes mais valor? 10 vezes mais barato? E aí você começa a partir daí mostrar para as outras pessoas da companhia que aquele setor é um setor para apoiá-los no desenvolvimento de uma série de ferramentas. É simples assim. E aí quando elas ganham confiança, você muda a chave, muda o drive em relação ao que você tem de propósito para aquele laboratório de inovação. Não é só os meninos do computador que fica ali e pensa, vou pensar em fazer um negócio. Não, tem H1 ali. Qual é a tua dor aqui agora? Então as pessoas começaram a mudar a forma de se relacionar com o laboratório de inovação. Ligando e falando, olha, eu estou com uma dor aqui, eu preciso da tua ajuda e tal. Call center. Sentaram lá, desenvolveram. E a metodologia é muito bacana. Aprendi com esses meninos o seguinte, o tal do R rápido. Perfeito. O R rápido é uma licença poética para você tentar aquilo que você nunca tentou antes. Fazendo do mesmo jeito não vai mudar o resultado. E o R rápido me lembra muito a frase do Chico Xavier, que diz assim, se queres atingir um resultado que nunca houver atingido, faça o que nunca foi feito. Fazendo do mesmo jeito, não vai mudar. E aí eles têm essa pegada de desenvolver, apresentar, tá certo, é por aqui? Não tá, acerta. Porque já pensou você desenvolver durante 3, 6, 12 meses um aplicativo, chegar no final e apresentar o cara, não, mas cara, não é isso não. Não, você entendeu errado. Aí perdeu. Tá lascado.
Então, assim, é por semana. Às vezes por dia, ó, desenvolvi isso aqui, vê, ótimo, é isso aí, vai, segue aí e tal. Então, assim, não tem como você desenvolver. Por que eu não acredito muito nesse tal de wearable que tem aí, da Apple e tal, não sei o quê? Porque eles desenvolveram tecnologia com base na solução. A Apple Watch, o Apple Watch, eles fazem um eletrocardiograma. E? O que faz com esse trem? A grande maioria das pessoas, quando a gente começou a pensar em desenvolver um wearable, não existe validação clínica dos resultados da Apple que possa ser usado pelo médico. Pra que nós temos um trem desse? Aí nós começamos do zero. Nós fizemos uma ampla pesquisa na Anvisa. Nenhum deles tem validação. Aí nós estamos agora, através de uma pesquisa clínica, desenvolvendo essa pesquisa para que seja aprovado pela Anvisa o sensorial. Sendo aprovado pela Anvisa, eu uso na medicina preventiva. Perfeito. É nesse ponto. Ô Meli, o meu está acertando mais em ser 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais geração de valor ou 10 vezes mais diminuição de custo? Cada caso é um caso. Tem casos que ele não consegue eventualmente gerar uma economia de custos muito grande, mas a geração de valor, a entrega, a percepção do cliente é gigantesca. Uhum. Então, assim, quando você tem um drive de 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais valor e 10 vezes mais barato, o melhor dos mundos é que você consiga o resultado nas 3 partes. Eventualmente você consegue uma e não consegue na outra. Mas o que vale é você conseguir gerar a expectativa 100% focado no cliente. Uhum. Então, assim, se o cliente tem a percepção de valor, que, por exemplo, o programa Primes Diabetes desenvolvido com a Roche, nós tínhamos lá 50 clientes escolhidos que fazia o uso de um colírio antiangiogênico, ou seja, para não ficar cego. Uhum. A gente conseguiu um controle da glicemia de tal forma que essas pessoas passaram a poder viajar, que alguns deles nem viajar podiam sair. Então, ou seja, é a medicina preventiva, é a tecnologia gerando um valor imenso para aquele beneficiário, para aquele ser humano. Eu ia justamente tocar, então tá, nesse caso específico da glicose, está gerando valor e também reduzindo custo para vocês, né? Sim, gerando valor e reduzindo custo. A gente pode ter a percepção de 10 vezes mais rápido, que a gente consegue descobrir numa velocidade maior o problema também e agir sobre ele. Esse é o ponto. Então, assim, é um desafio muito grande você conseguir esse equilíbrio de 10 vezes mais rápido, mais valor e mais barato. Muito bacana. Só para fechar um pouco o assunto Med-Senior, a gente estava conversando aqui antes que você passou por 3 ciclos, você está no 3º ciclo da Med-Senior, né? São 14 anos de empresa e você está passando aí pelo 3º ciclo. Quais são esses ciclos, né, e o que vem pela frente aí como próximo ciclo para a Med-Senior? A gente definiu a empresa, conceituou o ciclo, só para entenderem quem está em casa, de 10 a 14 é o ciclo da introdução. A introdução de um conceito, a introdução de uma metodologia, a introdução de algo que não existe no mercado. De 15 a 19 é o ciclo da informação. Trouxemos a Fundação Dom Cabral para dentro da empresa, que já está dentro da família há 17 anos, e começamos a estressar os números. Aquilo que você não mede, você não gerencia. Então a gente começou a entender as camadas da cebola, ou seja, a gente foi abrindo os números e foi cada vez mais entendendo os números a ponto de uma price, numa diligência, falar 0,3% de correção. Então essa é a excelência de você buscar informação. O 3º ciclo é o ciclo da inovação, que vai de 20 a 24. O ciclo da inovação é justamente esse que vai alicerçar o nosso crescimento e fazer com que a empresa consiga chegar a 1 milhão de vidas 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais valor e 10 vezes mais barato. Tá. E aí o 4º ciclo nosso é de 25 a 29, que é a internacionalização da companhia. E aí essa internacionalização da companhia, ela eventualmente pode ser pensando em tropicalizar parte da tecnologia e atuar em outros mercados fora do país, ou, eventualmente, a possibilidade de jogarmos a empresa a ser alçada, por exemplo, no IPO na Nasdaq, enfim. Então, a gente precisa entender ainda
o que seria a nossa internacionalização. Mas nós temos claramente esses 4 objetivos aí, ou ciclos, sendo desenvolvidos. E a questão do ciclo, às vezes assim, você falou numa entrevista lá atrás que de 25 a 29 você ia internacionalizar e você não internacionalizou. Mas o pensar na internacionalização da companhia traz uma série de insights que pode ajudar aqui no país e tal, enfim. Eu acho que é muito esse o desafio. Não é assim, você não cumpriu com o objetivo. Não, o objetivo não é tão prático de ir para fora do país, mas como eu posso desenvolver a empresa que ela possa ser percebida como uma empresa global. Esse é o ponto. Como é que vocês estão pensando essa tradução de um negócio que era e ainda talvez seja um pouco familiar dentro de um contexto de terem várias pessoas do mesmo grupo familiar atuando no negócio, para trazer essas pessoas que eventualmente vão ocupar essas cadeiras no futuro, que não necessariamente as pessoas que hoje fazem parte da operação, que estão em nível de direção ou da governança num nível mais executivo, para que essa parte do grupo familiar possa ser mais parte de um conselho ou que seja apenas um acionista. Como é que vocês têm pensado isso para, obviamente, trazer ali e atrair cada vez mais pessoas que vão ocupar essas cadeiras estratégicas, né? É uma pergunta muito bacana. Por exemplo, eu estou desenhando que nos próximos 5 a 8 anos eu tenho que fazer um processo de saída da companhia. E aí o pessoal fala, porra, geral novo, para que você vai sair e tal? Existe um público, né? Existe uma inteligência, uma massa muito grande de pessoas que pensam muito rápido. Essa nova geração que está vindo aí, são vocês, cara, é um pessoal que tem uma capacidade, uma agilidade muito grande. E como nós não queremos ser percebidos como uma empresa que, eventualmente, com o passar dos anos, tendemos a ser mais conservador, a não correr risco, né? Então, assim, você pode mudar um pouco a sua forma de pensar. E aí, quando você tem um time mais jovem, é um time que... E aí é aquela questão de ser jovem com maturidade, que tem esse detalhe. Não é aquele inconsequente que assume riscos. Então, nós estamos num processo, por exemplo, existe na família um acordo de família que tem regras, não é porque é neto, não é porque é filho, não é porque é sobrinho que vai entrar. Meritocracia. Então, assim, você tem que ter a experiência e o domínio de 2 línguas, isso é situação pra gente, no mínimo 2 línguas, ter uma experiência, ter morado fora do país, ter sido empregado, e a idade mínima para entrar num processo seletivo, e não necessariamente contratação, é a partir de 28 anos. Então, isso está escrito na família. Estou preparando os meus filhos para não precisar ir para a família, para desenvolver outras coisas. Uhum. A gente tem uma capacidade de pensar muito negócios e tal, e não só o meu filho Enzo como a minha filha Vitória, eu estou estimulando a eles a não depender disso. Aí para fora. E eventualmente lá na frente se destacou como executivo e tal, e aí, vamos trazer para o negócio da família? Ok. Então, quando a gente fala de profissionalização, não é que a empresa não é profissionalizada. Sim, ela é profissionalizada. Mas a gente tem que... O entendimento da profissionalização está, assim, na condução dos próximos anos. Vai ser uma empresa familiar? Pode ser. Tem competência para sê-lo? Ótimo. Não tem? É alguém de mercado que virá. E simples assim. Eu costumo dizer que eu procuro ser o melhor vice-presidente que essa empresa já teve nos últimos anos e serei o pior dos próximos, porque alguém melhor do que eu virá. E estou trabalhando para que seja de dentro da empresa. E cada ciclo vai ter desafios novos, no qual você vai ter que ter pessoas com capacidades distintas, né? Então, se você se perpetuar ali, primeiro, você vai subir e garantir a visão de longo prazo, tendo controle, participando do conselho. E você traz, como você falou, pessoas que têm uma capacidade de execução diferente ou formações complementares que vão ajudar dentro dos novos desafios, né? Do novo ciclo, por exemplo, de internacionalização da empresa, né? Eu tenho um objetivo óbvio, ainda está na fase comigo, e eu tenho que passar isso para frente para ver que é o seguinte: desenvolver 5 competências na empresa. Então, por exemplo,
RH, vendas, a parte de medicina, a parte de tecnologia, a parte financeira, enfim, tantas outras partes. E aí, a minha intenção é que o vice-presidente, o próximo vice-presidente da companhia, seja um mandato. Não seja uma pessoa. Veja, é o que eu estou pensando, pelo amor de Deus. Eu estou até falando aqui, porque às vezes o povo lá em casa não está sabendo, né? O fundo não está sabendo. O fundo está ouvindo aqui. Está ouvindo aqui, mas assim, está na minha cabeça. Porque, para mim, existe o seguinte: engajamento. Se a gente chega agora em setembro, reunião do Conselho de Administração, e diz assim, cara, a gente precisa desenvolver para o próximo ano a área comercial. Foco na área comercial, foco no financeiro, foco no RH, foco na medicina, foco na tecnologia, seja lá qual for o foco, a intenção é ter um mandato de 2 anos como vice-presidente para poder desenvolver essa área especificamente. Então ele vai ter o apoio de todas os outros setores de gestão da empresa e ele está vice-presidente. E eventualmente no ano seguinte um outro tema vai ser abordado como importante. E aí a gente cria um senso de pertencimento e de união e engajamento no propósito da companhia. É uma teoria. Simplesmente uma teoria. E via de regra, quando você tem mandatos também, aquela pessoa que está ocupando aquela determinada, né? Ela sabe que, poxa, ela precisa entregar o máximo de resultado naquele curto espaço de tempo, né? Você sabe que eu atuei como subsecretário de atração de investimentos e um dos métodos que a gente utilizava era justamente quando você tem uma empresa que o CEO é relativamente novo, você tem a maior chance de convencê-lo, por exemplo, a trazer um empreendimento para cá, uma distribuição para cá. Por quê? Porque ele quer mostrar resultados de curto prazo. Então, é o que você falou, assim, você vai ficando no cargo e você vai ficando acostumado. Então, às vezes você não está olhando para um eixo que um segundo vice-presidente, um terceiro, um quarto, né, no mandato aí que ele tiver, ele vai olhar. Então, acho a ideia fantástica aí, já vou anotar aqui para gente colocar em prática. Eu só preciso convencer a família e o fundo dessa ideia. Não está muito difícil, não. Mas é uma perspectiva interessante, porque você consegue trazer alguns aspectos que, por exemplo, se a gente fosse olhar para a gestão pública, você tem ali mandatos, e aí eu particularmente não olharia a possibilidade da pessoa se reeleger. Porque fica um determinado período ali, se você tem a possibilidade de reeleição, você fica um determinado período focando na reeleição e não gerir o negócio que é o negócio público. Eu acho que dentro da empresa, quando você tem isso também, naturalmente, acho que a pessoa passa a ser mais diligente, ela foca ali, ela sabe que ela tem um determinado prazo, então o target dela ali, do que ela vai ter de entrega de resultado, naturalmente, acho que essa ideia tem um potencial interessante. Acho que você está fazendo benchmark, né? Porque entendo que existe isso já no mercado também. Não é algo muito fácil de se encontrar exemplos, né? A gente está em busca de um benchmark mais estruturado, mas o que é bacana nisso é esse conceito que eu trago, por exemplo, para o meio político. Eu acho que o político ele só poderia ter um mandato. Sem dúvida. Então, assim, você vereador, uma vez. Você prefeito, uma vez. Você deputado, uma vez, estadual. Deputado federal, uma vez. Um mandato de senador. Um mandato de presidente, de governador. Um mandato. Por quê? Qual é a lógica para mim? É a mesma lógica que eu tenho na empresa. Eu procuro ser o melhor vice-presidente que essa empresa já teve e seria o pior dos próximos anos. Alguém melhor do que eu virá. E tem que estimular isso, porque se a gente senta e entra na zona de conforto, aí esquece. É aquilo que você falou, vai ficando mais velho, não quer correr risco. Ah, não, já sempre fiz assim, mal de Gabriela. Eu nasci assim, sempre foi assim. Aí o trem não vai pra frente. Ô Maile, eu queria aproveitar esses minutos finais, que é justamente quando você tocou a característica familiar que vocês têm de serem empreendedores, né? Talvez, não sei, mas talvez a MedSenior hoje seja um dos maiores resultados, mas vocês vêm numa longa caminhada aí de empreendedorismo.
E chama atenção, você mencionou isso no evento que a gente participou, que em 2007 vocês tiveram uma situação que é como o Jorginho da Borana nomeou, você quase beijou a lona, né? Foi. De ter que se superar ali. Então, como é que é essa trajetória, como é que foi esse episódio em 2007? E é um negócio bacana, né? Eu tive um contato com o Tacílio Coser, né, aqui próximo daqui de onde a gente está, numa palestra, e ele falou uma coisa que me marcou profundamente. Ele disse assim: nós é bambu, nós enverga, mas não quebra. Rapaz, nós quase tocamos na lona, mas voltou. E foi um negócio assim que é muito mais um momento, né? A família passava por um momento extremamente crítico, econômico e financeiro, os negócios não iam bem. Eu tive luz cortada, e aí dentro daquela lógica, né? Putz, escola de menino, como é que faz e tal, não sei o quê. Aí você vai começando a criar priorizações, cara, prioridade é educação. E aí a gente vê como é que faz. Rapaz, eu nunca vi um trem pra ser eficiente que é esse trem desse pessoal de energia. Eles cortaram rapidinho, velho. Caraca, velho! Não esperou nem arrumar o dinheiro e já cortou. Então, assim, são coisas que a gente tem que aprender a ressignificar os momentos ruins, né? Porque sempre tem o lado bom. Meu pai sempre nos ensinou: ou o apartamento é de frente para o mar, ou ele é longe da maresia. Tem um lado bom. Então, assim, por pior que seja aquele momento, aquela experiência que você está tendo de vida, cara, o que eu vou trazer de aprendizado disso aqui? Priorização, o que é mais importante? E ali começou a trazer uma série de questões. Então, assim, a gente brincava muito, no sentido de que, da leveza do problema, né? Vamos almoçar fora? Vamos. Nós ia para a varanda e almoçava na varanda, né? Na brincadeira de, não tinha como sair para comer, né? Então vamos comer aqui fora na varanda, vamos fazer um junta-prato, vamos para casa de papai, almoçar fora na casa de papai. Então, assim, tinha muito isso, e isso serve para a gente começar a ressignificar uma série de, digamos assim, de eventos ruins que você tem na vida. Porque não são só eventos ruins. Então, quando você tem um evento ruim que você aprende e ressignifica aquele momento, cara, você vai aprendendo e levando isso para a vida toda. E uma última pergunta, que é o Diego, inclusive, que é seu amigo, mandou, conversando com ele, que você é um cara conhecido pelos que lhe rodeiam pela simplicidade e generosidade. Qual que é o resultado dessa postura que você vem colhendo na vida? Rapaz, eu costumo dizer assim, primeiro que os amigos exageram. Não, amigo não pode servir para poder ser referência, não. O amigo exagera. Eu acho que é a lei do retorno. Eu acho que o cara que planta abacaxi, colhe abacaxi. Ele não vai nunca conseguir colher mamão. Então, assim, se você planta algo que você acredita, cara, você vai receber isso com... É a lei do retorno, de uma forma muito simples, né? Então, assim, quanto mais você procura ter hábitos de simplicidade, reconhecer as pessoas, isso vai criando ali uma determinada proteção que, eventualmente, minha esposa sempre me fala que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Uhum. Então, assim, aquele ambiente hostil, ele vai ter dificuldade para entrar no teu ambiente quando você tem isso muito bem sedimentado, né? Eu acho que é mais ou menos isso, é a lei do retorno. Plantou abacaxi, colhe abacaxi. Bacana. Mali, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no feriado, ter vindo aqui para Vitória fazer essa gravação. É impressionante o case da MedSenior sobre as diferentes óticas, né, onde você observa a questão da inovação como uma característica, você ser aportado por um fundo como o de Singapura, que é algo que não é simples, né, imagino que sejam poucos casos que a gente tenha no Brasil, e esse levar, esse objetivo que você está levando um empreendimento capixaba aí para todo o Brasil. Então é um orgulho capixaba ver a MedSenior, esse sucesso que está tendo, que vocês consigam 1 milhão de vidas bem antes aí de 2030, né? E que vocês possam ser 20 vezes mais rápido, 20 vezes mais geração de valor e mais eficiente em custo. Parabéns pela trajetória aí. Obrigado. Só tenho a agradecer, e eu acho que, assim, muito do que a gente vive no nosso dia a dia, as relações, né, as coisas acabam impactando
outras pessoas. E eu recentemente tive uma frase de Frank Outlaw, que é uma frase muito bacana, que diz assim, os pensamentos se tornam palavras. Cuidado com as palavras. Elas se tornam as suas ações. Cuidado com as suas ações. Elas se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter. Ele se torna o seu destino. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Por isso que é muito importante o pensamento positivo. É muito importante procurar viver coisas boas, ajudar, estar ali próximo. Isso é muito importante, porque é a lei do retorno. Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Quanto mais você se cerca de pessoas boas, mais você se blinda de pessoas com pensamentos ruins em relação. Então, é uma crença nossa, da nossa família. E avisar o povo que tá aí, que eu já tô voltando e o churrasco vai comer solto. E me espera que eu tô chegando, povo. Maeli, fantástico. A gente tá sendo aqui a média de uma pessoa muito relevante, uma pessoa extraordinária. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo de bom. Obrigado. Valeu, Dia pessoal. feliz.